cultura é a formação das diferenças, é onde a gente se constitui, é a transformação que vem trazendo os grandes movimentos e, ao mesmo tempo, as maiores manifestações culturais, que é o que nós estamos vivenciando hoje, felizmente, com essas ideias de abertura, com essas ideias de dar as mãos para fazer com que a cultura realmente aconteça dentro desse conglomerado de diferenças, né? Para falar da literatura produzida em Mato Grosso, não há como desvinculá-la da literatura produzida em nível de Brasil, né? Desde o período das descobertas, quando os textos produzidos pelos olhares estrangeiros, principalmente os europeus, né? Mas antes dos europeus tivemos outros viajantes, só que nós vamos partir de um período histórico, que é o século XVI, né? E que esses textos eles são muito lidos pelos próprios viajantes. E, em consequência disso, cada grupo de viajantes que vinha para o Brasil, eles reelaboravam aquele texto, digamos, aquela cartografia que era visitada, ela era reescrita, porque uns viam no período da chuva, outros viam no período da seca. Então, era uma geografia totalmente diferenciada, e que um relato acaba desmentindo ou ratificando o que o relato anterior, os anteriores, falavam, né? Em Mato Grosso, o processo é semelhante. Porque Mato Grosso era um local, era um inferno. Só vinha para Mato Grosso os degredados. Por exemplo, os militares que precisavam ascender as funções, ou os apenados, os sancionados, vinham para Mato Grosso, no posto de Mato Grosso, como castigo. O sujeito ia para Cáceres como castigo. Você está castigado, vai passar 2 anos lá em Cáceres. Você está cumprindo aqui uma sanção administrativo disciplinar, você vai passar 3 anos em Cuiabá. Também era assim com a magistratura. Nossa, você resistiu a Cuiabá? Parabéns, você virou desembargador, virou ministro, você realmente é uma pessoa diferenciada. Para resistir àquele inferno ali, é preciso. Então você volta para a capital, ou para São Paulo, era o Rio de Janeiro, ou para São Paulo. Pô, realmente, parabéns, você aguentou. Então, era necessário mudar essa imagem. Era uma imagem de inferno verde, como diria o Euclides da Cunha. Então, Mato Grosso vai se constituindo dentro desse complexo de imagens que vão se solidificando ao longo do tempo com a marca do preconceito, é o preconceito do olhar de fora. Então, o que é muito importante de se conceber nessa formação é o olhar que era descrito, a narrativa que era feita, até os poemas que eram feitos antes, com olhares de fora, eles vão se transformando, eles vão se modificando. Aninha Bananinha faz um gesto de dá-lhe banana a Dona Maria I. Depois, Aninha toma o centro da cena. Aninha Bananinha. Sou lenda, memória viva, cultura erguida do povo, partituras narrativas de um rincão de um mundo novo. Meu falar é genuíno. Caju, peixe, tchá comigo, meu povo, canta teu hino. A literatura, na verdade, ela inclui o teatro, né? Porque o teatro é um tipo de literatura dramática. E a importância do teatro na literatura, ela se compõe de diversas vertentes. Se a gente for lembrar, por exemplo, a Antiga Grécia,
Quando nasce aquele teatro sistematizado que nós conhecemos hoje, na estrutura cênica que nós conhecemos hoje, nós vamos perceber que o teatro enriquece a literatura. O escritor de poesia, o escritor de romance, por exemplo, ele publica. E essa realidade em Mato Grosso para o teatro tem uma peculiaridade. Nós tivemos grandes festivais, principalmente na época da Federação, e hoje toda essa efervescência voltou. Mas poucas peças são institucionalizadas por meio da publicação. Mas, com certeza, o teatro ele enriquece a literatura mato-grossense, fortalece a literatura mato-grossense. Nas figuras, por exemplo, de um Padre Pombo, um Israel Figueiredo, e grandes outros nomes que, para além de serem artistas, de alguma forma, seja dirigindo, seja atuando, ou seja, mesmo produzindo peças de teatro, escreveram peças, mas essas peças muitas vezes estão guardadas, arquivadas. Em relação ao haikai, temos registros, da produção haikaísta aqui no território mato-grossense desde a década de 40, com Rubens de Mendonça. Ele produzia haikais também, escreveu alguns haikais. Outros autores também conseguiram publicar até mesmo em algumas revistas que circulavam nacionalmente, naquele período ainda que o Estado não havia sido dividido. Temos autores que estavam em Campo Grande, como Lobivar Matos, por exemplo, morou no Rio de Janeiro. Ele também, nos seus livros ali publicados nos anos 30, 40, já tinha alguns exemplos de tercetos que hoje podem ser considerados haikais. Também outros autores, o Manuel de Barros, que também participou do modernismo em Mato Grosso e é mais conhecido nacionalmente, também tem os seus haikais que, ao longo da sua carreira, aparecem na sua obra. Hoje, o haikai em Mato Grosso está mais forte. Ele já aparece como um livro só de haikais na obra de alguns autores mais contemporâneos. A Divanise Carbonieri, por exemplo, tem um livro só de haikais. O Lorenzo Falcão tem uma seção do livro dele com diversos haikais também. A gente tem quase 80 anos de haikai sendo produzido. É claro que o haikai tinha chegado muito recentemente ao Brasil. Ele chega mais ou menos com a imigração japonesa, 1908, quando aquela leva de japoneses vieram para o país. Então, eles passam a cultivar o haikai em terras nacionais. O haikai vai aparecer nacionalmente ali com o modernismo, 1922. Aqui em Mato Grosso, nos anos 40, nós temos registros. E depois disso, vários autores passam a cultivá-lo. O Silva Freire, aparece na obra Silva Freire, Antônio Neto, Antônio Sodré, mais recentemente. O pessoal que produz dos anos 80 para cá, o haikai já está sempre presente na obra desses autores. Marta Helena Coco, Marli Walker. Então, o haikai está bem representado em Mato Grosso, sobretudo nas 2 últimas décadas. Olhando o varal, ficamos por um fio, eu e o pardal. Menino de rua, passa pela vidraça o clarão da lua. As mulheres certamente escreveram literatura. Entretanto, elas publicaram muito menos. Porque para publicar um livro, o que eu preciso? Eu preciso ter esse domínio, esse poder aquisitivo, que era o que a mulher não tinha. Tudo dependia do homem, tudo era limitado por ele. Então, a mulher, ela era, historicamente, a leitora. E elas sempre sendo retratadas nas obras deles como personagens. Então, é a mulher objeto. E a gente percebe essa transição lá no início do XX, muito lentamente. E depois, sim, na virada da primeira parte para a segunda do XX e depois no XXI, a gente vê a mulher assumindo mesmo essa condição de escritora, porque aí a mulher já foi para o trabalho, a mulher já se profissionalizou, a mulher já conquistou os espaços e ela, a duras penas, e ela então publica aquilo que ela escreve, o que não difere do resto do Brasil, do resto do mundo.
É essa que é a saga da mulher escritora. Então, se hoje a gente tem, pensando no contemporâneo, se hoje a gente tem, vamos pensar nas clássicas, né? Lucinda Persona, Marta Coco, Luciene Carvalho, Divanise Carbonieri, a Stephanie, que é a mais jovem de todas, né? A Stephanie vem de uma preparação profissional, inclusive, como escritora. Então, a gente tem um cenário transformado. A gente tem um novo cenário de uma literatura escrita por mulheres de alta qualidade de Mato Grosso. E mulher que publica seus próprios livros por ela. Pariu a cria e a tia ajudou a seguir. Segurou na melanina. A menina cresceu. O navio negreiro veio cheio, veio cheio. Você ganhou dinheiro e a África esparramou aqui. Para quem pensava que era lazer, que era samba, futebol e carnaval, vê direito. É quilombo geral, vê direito. Do nosso jeito, somos sua alegria, seu paladar, sua canção. Eu tenho consciência de uma poesia profunda em mim, maior. Ela é maior que tudo, ela é maior que relacionamento, ela é maior que família. A minha relação com a poesia é o maior vínculo que eu tenho, que transcende o mental, que transcende o material, que transcende o físico. Se eu fui enxergada, oprimida, direcionada, manipulada, amada, desejada como mulher, se eu surtei como mulher, se eu me vejo vulnerável muscularmente, fisicamente como mulher, se eu percebo que eu recebo menos dinheiro quando eu trabalho igual, se é atribuído sanidade maior a quem vive comigo, independente de ter ou não o mesmo diagnóstico psiquiátrico que eu, como é que eu não vou emitir, exalar e escrever uma poesia que não seja feminina? A minha poesia não é para dialogar só com as mulheres de fora. A minha poesia dialoga com as minhas mulheres de dentro. Eu acho que a literatura tem essa capacidade de humanizar o indivíduo, né? De trazer a atenção para diversos sentimentos. Eu acho que pode provocar uma empatia. Eu acho que desperta esse lado que a gente tem de melhor, né? Todos, né? Independente se a pessoa escreve ou não. A pessoa pode ser um grande leitor, né? E o leitor também tem isso. Mário Quintana que fala, né, que o leitor é também um escritor, né? O leitor é um poeta, né? Ele reconstrói aqueles textos à medida que ele lê. Formou-se então o ser, e daí, da bendita e nobre união, com o insondado intento, aflora-se e procura alcançar a infinita esfera sideral, o humano pensamento. E estamos vivenciando um momento em que Mato Grosso está em convulsão, porque existe uma grande produção mais interior do que a própria capital, né? E que vem trazendo uma nova fisionomia para a produção cultural. Temos grandes representantes da literatura, nós temos grandes poetas, grandes romancistas. É muito raro encontrarmos o registro, né, dessa realidade literária, realidade artística ou teatral mato-grossense nos livros de história e crítica brasileira, do sistema brasileiro. Né? E eu penso que essa realidade tem mudado de um tempo para cá. Então eu vejo muito importante a questão das dissertações, a questão das teses, dos livros que têm feito esse registro da literatura, que eu chamo de literatura brasileira produzida em Mato Grosso, porque a literatura mato-grossense não está à margem, não é algo separado, né? Mas é literatura brasileira. A arte mato-grossense é arte brasileira, o teatro mato-grossense é teatro brasileiro. Isso tenha visibilidade e force uma entrada no cânone dos nossos grandes escritores de literatura, dos nossos grandes poetas, romancistas, cronistas, dramaturgos, dos nossos cineastas, né? Dos nossos artistas nas suas diversas vertentes, né, de produção.
É necessário que a gente esteja em cenários de hip hop, em cenários de feiras, em cenários de Brasília. É necessário que nós façamos gestão política com os nossos representantes para que eles nos levem como fruto maduro. Se você pensar assim, que até pouco tempo, pouquíssimo tempo, você tinha os dedos de uma mão e pronto, fechava. Que são essas canônicas que a gente tem aí, que a gente já falou. Hoje, o que me anima, assim, é ver jovens escritoras talentosas, dedicadas. Porque você escreve, se você sabe o que é a dedicação, né? O quanto a gente precisa sentar ali, o quanto a gente abnega. São tantas mulheres em meus ossos paleolíticos, tantos detritos, tantas noites em claro, tantos partos e perdas, o leite empedrado no seio de todas elas em mim. No fundo escuro da caverna, eu, primitiva e extenuada, ainda afago os cabelos da minha bisavó e às vezes choro um pouco. Que jornada que é essa que você quer fazer? Tá louca? Né? No geral, para mim, sobrava o epíteto, tá louca? E eu acho que eu tava absolutamente de poesia, sabe? A literatura contemporânea tangencia a tradição? Tangencia. Continua a tradição? Continua. Cuiabá, 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 Cáceres, 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 Mato Grosso, Chapada, as cachoeiras, o tuiuiu, a onça pintada, os tucanos, quer dizer, tem isso. Mas a literatura contemporânea proporciona uma diferença? Sim, algumas, dentro e fora da tradição. Dentro é um olhar geográfico, digamos, um pouco mais afastado, fazendo da geografia um cenário e não o protagonista. Isso é bom. Ou seja, a moçada que está escrevendo agora, com 25, 22, 30 anos, está usando o cenário, mas o cenário não é o protagonista. Então, eu acho que essa é uma parte interessante naqueles que estão conversando, dialogando com uma tradição identitária brasileira. Esse é um ponto. E tem outros autores, acho que me incluo neles, que realmente não querem essa identidade. E o apagamento dessa identidade também é intencional, não é por acaso. Então, muitas vezes você fala que o sujeito está saindo de casa ou de um apartamento e não diz o local, isso também é intencional. E pode não ser intencional num livro. Agora, quando você pega 10, você fala, puxa vida, peraí, tem alguma intenção. A ruptura, ela não é o enfrentamento. A ruptura artística, estética, é a ruptura da tradição, é o desprezo. Essa é a ruptura. O enfrentamento nada mais é do que o diálogo com o passado. Para dizer eu sou diferente do passado, você precisa citar o passado. Você precisa fazer uma certa paródia com o passado. Mesmo brincando, mesmo desconstruindo, mesmo esculhambando. A ruptura é você olhar e dizer, não faço isso, faço outra coisa. Evidentemente que você vai se alinhar a outras tradições também, eu não sou ingênuo. Mas a esta não. Então, talvez é esse panorama que esteja acontecendo no contemporâneo. Dizia Oswaldo à mulher que inventara um guarda-sol. Aí está o primeiro nome dado à maquineta. Para quê? Perguntou-lhe Filomena, que já acompanhara outras tantas ideias geniais serem abortadas pelo marido inventor. Qual a utilidade de se guardar a luz? Insistiu a mulher, cética até a medula. O carro que passa, borrifa a lama, espatifa a lua na praça. Coricho a florir, na flor d'água o guri, olha o lambari. Assim como era no Japão e o haikai praticado no mundo todo, o haikai de Mato Grosso ele é muito semelhante nesse sentido. É uma cena que precisa ser captada pelo poeta, né? E
ele pinta uma cena, uma determinada cena. É como se fosse uma câmera fotográfica e ele tira uma fotografia daquele instante. O haikai em Mato Grosso, muito pouco aparece a questão do regionalismo, né? Aparece um ou outro elemento, mas ele não se prende exclusivamente ao local. O haikai produzido em Mato Grosso, ao mesmo tempo em que ele é um haikai regional, ele é universal também. Como o poeta capta aquele instante, ele vai retratar muitas vezes a natureza, e a natureza daqui da nossa região vai aparecer. Assim como o poeta japonês via o pé de cerejeira, né, e transformava aquilo num poema, o poeta regional vai ver uma goiabeira, né, uma lixeira, né, um pé de manga, um pé de caju. Então, isso vai estar ali representado, o calor, né, da cidade. Não é interessante que se fale em literatura mato-grossense, literatura cacerense. Adjetivar a literatura, não, né? Mas é a literatura brasileira. Essa literatura brasileira é feita em vários lugares. Eu só espero que multiplique no nível de Brasil a presença das mulheres pretas, porque num país que a média de 62% da população é de pessoas negras, urge. Mulheres são 51%, pretos são 61%, 62%. Para mim, é consequência natural de um país que se assume enquanto história, enquanto população, lugares de poder para essas pessoas, de poder contribuir, de poder crescer e de poder mostrar caminhos inéditos para o novo, para algum futuro. Né? Eu me surpreendo cada vez que eu vejo uma leva de novos escritores, né? Ou de escritores novos, né? Que estão produzindo não só voltados para revigorar a tradição, porque isso sempre acompanha o escritor, né? Mas principalmente de dar esse boom, né? De dar esse salto para uma literatura que vai estar plugada, ou que está plugada com os grandes centros de produção. O Mato Grosso precisa se vender em grãos e letras. Nós somos um produto artístico maduro, que precisa se dar a conhecer para um Brasil. Esse derramar urge, a gente precisa estar seguro disso. Eu acho que o momento é este. Junto com toda uma sinalização econômica, né? Ao contrário, a gente não é monocultura quando o assunto é literatura. Nós temos bons prosadores, nós temos bons poetas, nós temos uma vanguarda de poesia virtual. Eu acho que tem tudo. Tem teatro, tem audiovisual forte, importa que o audiovisual registre a poesia, como o que está acontecendo aqui agora, mas importa que a gente tenha coragem de entender que o mundo virtual, ele cortou tempo e espaço, e a gente tem que se derramar através dele. Eu não tenho dúvida de que talvez a melhor contribuição que eu possa dar seja derramar. Chamar essa literatura que está sendo feita junto com o tempo em que eu vivo para a gente derramar pelo Brasil, pelos lugares, para a gente ser. Eu acredito na literatura mato-grossense como um território de identidade, afirmação e sinalização intelectual desse Mato Grosso que se destaca no cenário mundial. Por que não?